Recentemente eu fiz um vídeo falando um pouquinho da casa que a gente conseguiu alugar aqui em Waterford, na Irlanda, e a gente recebeu um comentário um pouco negativo. Felizmente eu costumo receber muito poucos comentários negativos. Na verdade, acho que, sei lá, de repente 1 a cada 200 ou 300 comentários de elogios e de agradecimentos, né? E é impressionante como os negativos marcam mais a gente. Claro, eu não vou ficar aqui julgando essa pessoa, não a conheço, né? Também seria injusto da minha parte se ela estivesse passando por um dia talvez não muito bom e talvez não tenha notado que no título desse vídeo que está aqui no card que a gente fez, em nenhum momento a gente falou que a gente ia dar dicas de como alugar uma acomodação. A proposta desse último vídeo seria de compartilhar as nossas emoções, porque é uma conquista, é uma coisa muito bacana para quem vem para o exterior, para quem está numa fase de adaptação muito complicada. E a ideia era justamente incentivar ou inspirar a outras pessoas que estejam passando pela mesma fase de planejamento, talvez. Se você entrar no nosso canal, e isso vai funcionar no Desk, tá? É uma ferramenta de pesquisa. Ali você clica na lupinha e digita qualquer palavra, por exemplo, acomodação, e você vai ver que tem diversos vídeos relacionados a esse tópico, né? Então, gostaria aqui de reciclar algumas informações e eu vou dar aqui as dicas que a gente acha mais relevantes para vocês pensarem quando vocês estiverem alugando ou pesquisando para alugar uma casa, tá bem? Primeiro de tudo, o que eu acho importante ter em mente é que quando você vai fazer a pesquisa, vocês têm duas opções, que seria pesquisar por imobiliárias ou particular. No particular, no caso, vocês vão procurar por landlords, que seria os proprietários da casa, landlord ou landlady. E no caso, eu sugeriria grupos de Facebook, tá? Não só de brasileiros, mas também como grupos de outras nacionalidades que estão morando naquela cidade. E aí vocês podem perguntar se vocês conseguem o contato de algum landlord que por acaso esteja aí uma casa vaga para alugar. É um pouco mais difícil no caso de encontrar, porém se você tratar direto com o dono da casa é um pouco menos burocrático do que com as imobiliárias. E normalmente com imobiliária, quais são as coisas que eles perguntam? Até os landlords costumam perguntar também. São 3 coisas que vocês devem ter em mente. Primeiro, eles vão perguntar quantas pessoas vão morar na casa. Eles vão perguntar se você está trabalhando e eles vão também te pedir uma carta de referência da última casa que vocês moraram naquela cidade ou naquele país, para eles poderem entrar em contato com o antigo proprietário para saber se você era um bom inquilino, pagava tudo certinho, etc. Então eu vou dar aqui algumas dicas para vocês que eu tenho certeza que não vão ter nenhuma das 3 opções. Primeira dica, quantas pessoas vão morar na casa? Para o proprietário da casa, quanto menos pessoas morarem nessa casa, melhor. Óbvio, porque quanto mais pessoas usando a casa, mais desgaste ou mais manutenção esse proprietário vai ter que fazer na casa. E para quem não sabe, normalmente na Irlanda, Inglaterra ou países, principalmente aqui na Europa, o dono da casa normalmente fica responsável pela manutenção. Existem landlords que normalmente trocam até a lâmpada da casa se queimar. Claro que há algumas exceções, mas, por exemplo, queimou o chuveiro ou está com algum vazamento, o inquilino liga para o dono da casa e ele vai arrumar. Então, mais pessoas, imagina só que um casal poderia estar usando o chuveiro 2 vezes ao dia, se morar uma família de 5 ou, enfim, uma turma aí de 6, 7 pessoas, quanto mais pessoas, mais uso do maquinário, da parte elétrica, etc., vai ter e mais manutenção esse proprietário vai ter que ter. Então é muito importante, às vezes é um casal e vai alugar uma casa de 2 quartos, procurem a princípio dizer que vão morar só vocês dois. E mesmo que vocês tenham pretensões de ter mais pessoas na casa futuramente, tentem manter primeiro um relacionamento com o proprietário da casa e aí futuramente peçam a permissão para ele, porque tudo tem que colocar em contrato, etc. Quantas pessoas estão morando na casa, então nunca escondam nada do seu landlord. Mas primeiro entre na casa e aos poucos crie um relacionamento, uma amizade com o dono da casa. Ele vai perceber que vocês são pessoas de boa índole, que cuidam da casa certinho, que são pessoas higiênicas. E aí, quem sabe, eles pode até permitir que vocês coloquem mais pessoas para dividir a casa com vocês. E uma dica especial, casais com filho pequeno normalmente levam vantagem,
Porque aos olhos do proprietário, famílias com bebê ou criança pequena são pessoas que muito pouco provável que farão festas regularmente na casa, então são pessoas mais responsáveis. Aí vem a parte mais difícil, eles vão te pedir um comprovante de renda ou pelo menos que você confirme que você está trabalhando em algum lugar. E cara, você acabou de chegar, não tem às vezes ainda o emprego. Nesses casos eu costumo aconselhar as pessoas que vêm para cá para alugar um quarto, mesmo que seja numa casa compartilhada temporariamente, até tudo se estabilizar, você conseguir um trabalho, enfim, você já ter uma renda, um relacionamento com um banco talvez, e aí sim você conseguir comprovar isso. Agora, se você não tiver, vai aqui algumas dicas. Primeiro, nunca digam que você está aqui para estudar, tá? Tudo bem que talvez, né, a maioria das pessoas que vêm para o exterior normalmente precisam aprender um segundo idioma, muito provavelmente já vão estar estudando. Mas, a priori, você é um profissional da área X. Então, você vai falar da sua área de atuação, sua área de formação, graduação, etc. E vai dizer que você está aqui temporariamente por um período aí de pelo menos uns 2 anos e que você está estudando o idioma, que é para justamente dar um up aí na sua carreira profissional. E quando vocês chegarem, muito provavelmente vocês já vão ter fundos, né? Você vai ter uma reserva de segurança. Muitas pessoas que vêm como estudante têm que trazer aí no mínimo 3 mil euros cada um. Então, se soma aí um casal, são 6 mil euros. Como você não tem esse comprovante de renda de um trabalho aqui, você pode oferecer 2 ou 3 depósitos adiantados. Então, para quem não sabe, quando você aluga uma casa aqui na Irlanda, você paga 2 aluguéis. O aluguel do mês que você está morando e mais um depósito de segurança que aí é devolvido para você quando você sai da casa, quando você for embora, tiver tudo ok, tiver nada quebrado, nada faltando, 100% de devolução no depósito. Algumas pessoas oferecem até 6 depósitos para conseguir garantir aquela vaga, para dar uma segurança a mais para o dono da casa, mas eu não recomendo adiantar tantos aluguéis assim, justamente porque, vou dar um exemplo do que já aconteceu comigo. Nós tínhamos uma acomodação em Galway em 2015, 2016 mais ou menos, e começou a dar uma infiltração no teto e começou a vazar água pra caramba, e aquilo ficou meses, ficou quase 3 meses. Aí chegou no 3º mês, a Anne ligou na época era um corretor, e falou, olha, nós não vamos mais pagar o aluguel enquanto isso aqui não tiver arrumado. E por lei ele tinha que arrumar. Foi só falar isso, ele apareceu lá no dia seguinte. É uma proteção que você tem. Então, se você adianta muitos aluguéis e acontece alguma coisa na casa, você não tem como se proteger nesse caso. E lembre-se, tragam sempre comprovantes de renda que você tem do Brasil, tá? Extrato bancário, se você já tiver aberto uma conta daqui, tira um print aí do seu saldo total, manda para a imobiliária ou manda para o landlord para ele ver que você realmente tem algum fundo aí para poder garantir os aluguéis até você estar empregado. Então, junto com o seu extrato, traga também, sei lá, um currículo, traga um histórico profissional dos lugares que você já trabalhou, as empresas que você já atuou, enfim, tudo isso eu acho que soma na hora de você mandar um e-mail junto com a sua documentação para aplicar para aquela vaga. E por último, que seria a carta de recomendação, tá? Todo irlandês sabe como fazer uma carta de recomendação para um futuro inquilino. Porém, como você ainda nunca teve um landlord, ou seja, nunca morou aqui antes, uma dica principalmente para aqueles que vêm, muitos que vêm estudar, acabam ficando em casa de família, né, host family, por 1 semana, 2 semanas ou às vezes até 1 mês, com certeza você vai criar um relacionamento com essa família. A partir disso, quando você estiver nessa fase de pesquisa, pode pedir sim uma carta de referência, por mais que você não estava pagando aluguel, o fato de ser um irlandês escrevendo para outro irlandês dá alguma credibilidade, né? Porque eles se confiam muito e mostra que você era uma pessoa silenciosa, comportada, educada, limpa, né? Então acho que isso tudo conta ponto. Se caso você não tiver essa família, né, para poder te fazer essa recomendação, você pode pedir até para sua escola. De repente a escola pode colocar lá que vocês são pessoas de boa índole, que são responsáveis, estão sempre nas aulas e são pessoas esforçadas. Então eu acredito que isso também possa servir como uma até substituta de uma carta de um
próprio landlord, no caso. E por último, considerando aqui a fase que o país está atravessando numa crise de acomodação, não só aqui na Irlanda, mas vários países da Europa, muitos imigrantes vindo, então acaba faltando um pouco de espaço, às vezes fica muito, dependendo da cidade aí, fica muito difícil de conseguir uma casa assim logo de cara. Por isso que a gente sempre recomenda vocês alugarem um quarto, que é um pouco mais fácil, e aí com o tempo vocês irem pesquisando com calma e sempre lembrando, né? Às vezes você, sei lá, um casal que tem um pouco mais de privacidade, consegue alugar imóveis, um apartamento de um quarto ou até uma kitnet, que aqui o pessoal chama de estúdio, em cidades menores do interior, onde o custo desse aluguel chega a ser aí, sei lá, 1/3, por exemplo, do custo de um apartamento em Dublin, metade do custo de um apartamento em Cork, Galway, com cidades maiores assim, cidades menores do interior, Limerick, Waterford, enfim, Killarney, Carlow, são cidades que com certeza você vai encontrar valores ali muito mais acessíveis para bancar sozinhos, tá? Mas no caso, se tiver numa pesquisa muito difícil, numa disputa muito acirrada, às vezes você vai visitar uma casa, tem lá tipo 5 famílias no horário da visita, e você já olha todas as famílias com bebê e fala, putz, não vou ter chance, tá? Não sei o quê. A dica que eu dou é não escolher muito a casa, tá? Claro que a gente sempre sonha com a casa dos sonhos, mas tudo demanda tempo, paciência e muita pesquisa. Mas se você realmente está precisando, eu não estou dizendo para você não escolher muito a casa e pegar qualquer coisa. As casas aqui na Irlanda, elas são bastante antigas, e quando eu falo antiga, bota mais de 100 anos aí. Claro que vão fazendo manutenções e atualizando com coisas mais modernas, mas tem casa que a estrutura mesmo bruta não tem como ser substituída, e são casas úmidas, né? E aí isso junta mofo e muitas pessoas têm alergia, e isso pode te dar um problema de saúde. Então só pelo você entrar na casa você sente o cheiro, e aí você consegue identificar até por marcas se essa casa está recentemente pintada. Não tem nenhuma marquinha, mas você está sentindo o cheiro de umidade, muito provavelmente ali você vai ter problema com mofo. E se você é alérgico, no caso, eu digo para passar, né? Mesmo porque a saúde vem em primeiro lugar. Mas mesmo se for uma casa antiga, mas que está bem sequinha, quentinha, mesmo que seja aquecimento elétrico, etc. Tem algumas formas alternativas de aquecer a casa também que pode usar, que é um pouco mais econômico. Mas eu indico vocês não escolherem muito a princípio, tá? Vai na casa que você acredita que está com um valor bacana, fica numa localização bacana, ou mesmo que seja longe, mas fica do lado de um ponto de ônibus. Então essa é a última dica que eu queria dar. Bom, espero que esse vídeo tenha ajudado, e claro, se vocês tiverem sugestões de algumas dicas de outros tópicos que vocês acham que possam ser importantes para a chegada de vocês, não só aqui na Irlanda, mas como qualquer outro país que a gente também tenha experiência, tenha contatos, alunos ou amigos, né? A gente pode aí de repente fazer mais um videozinho para ajudar, beleza? Um grande abraço, enjoy life, live your dream, cheers!